Madonna. Além da fama, um vínculo inquebrável que mudou uma vida para sempre. Há 16 anos, a rainha do pop, Madonna, não só dominava as paradas musicais, mas também reescrevia seu próprio destino e o de um pequeno órfão na distante Malawi. Em uma reviravolta dramática que capturou a atenção do mundo, ela tirou uma criança de um orfanato mergulhado na miséria e a levou para um universo de luxo e privilégio inimaginável. Mas o que aconteceu quando os holofotes se apagaram e as manchetes dos jornais pararam de gritar seu nome? Onde está David Banda hoje? Aquela criança que um dia esteve perdida? E o que ele está fazendo como adulto? Preparem-se para uma jornada emocionante, porque estamos prestes a mergulhar na incrível trajetória deste jovem e descobrir as reviravoltas mais surpreendentes de sua história. A decisão que mudou tudo. Uma superestrela com um coração solidário. Em 2006, Madonna não só reinava no mundo da música, ela estava forjando sua própria lenda. No auge de sua carreira, com sucessos globais que ressoavam em cada canto do planeta, papéis estelares no cinema e uma reputação audaciosa por desafiar cada limite imaginável, a Material Girl decidiu embarcar em uma missão completamente diferente: o trabalho humanitário. Seu olhar e seu coração voltaram-se para a África, um continente que clamava por ajuda, e, em particular, para Malawi, uma das nações mais empobrecidas do mundo. Lá, milhares de crianças enfrentavam uma pobreza extrema e uma escassez avassaladora de atenção médica, suas pequenas vidas por um fio. Comovida até o mais profundo pelo sofrimento dilacerante que testemunhou, Madonna não se limitou a estender um cheque. Foi além. Com uma determinação que só ela possui, fundou a Raising Malawi, uma organização beneficente dedicada a estender uma mão amiga aos órfãos e crianças mais vulneráveis. Mas foi durante uma de suas visitas, em meio à poeira e ao desespero, que algo extraordinário aconteceu, algo que mudaria sua vida e a de um pequeno para sempre. No humilde orfanato Gom of Hope, em Malawi, os olhos de Madonna encontraram os de um menino diminuto e frágil, David Banda. Com apenas 1 ano de vida, este pequeno já havia conhecido mais dor e sofrimento do que a maioria das pessoas em toda uma existência. Nascido em uma aldeia rural com poucos recursos, David perdeu a mãe pouco depois de nascer, um destino cruel que o deixou órfão desde o berço. Seu pai, Yohane Banda, um agricultor que mal conseguia sustentar seus outros filhos, tomou a decisão mais dolorosa que um pai pode tomar: deixá-lo no orfanato, agarrando-se à tênue esperança de que ali David teria uma chance de sobreviver. Quando Madonna o conheceu, David estava gravemente doente, lutando por sua vida contra uma pneumonia devastadora e outras afecções perigosas. No entanto, apesar de seu estado precário, houve algo naquele pequeno ser que a impactou profundamente. Naquele instante fugaz, mas eterno, ela sentiu uma conexão inquebrável, um chamado silencioso que ressoou no mais fundo de sua alma. Dominada pelo desejo irrefreável de oferecer-lhe um futuro melhor, mais saudável e cheio de oportunidades, ela tomou uma decisão que selaria o destino de ambos. Ela seria sua mãe. Mas esta história apenas começa, e lhes prometemos que não vão querer perder o que vem. Uma batalha por David, o circo midiático e a luta por um futuro. A decisão de Madonna de adotar David foi um ato de amor puro e sincero, mas o caminho que seguiu esteve longe de ser um mar de rosas. Naquele momento crucial, Malawi carecia de leis formais para as adoções internacionais, o que transformou o processo em um verdadeiro campo minado legal. O que deveria ter sido um ato de amor transformador, uma luz de esperança para uma criança, rapidamente se tornou um circo midiático, um espetáculo público onde cada movimento da estrela era analisado sob a lupa. Grupos de direitos humanos e críticos
com suas vozes ressoando nos meios de comunicação, não demoraram a acusar Madonna de usar seu status de celebridade para eludir regulamentações, acelerando uma adoção que, para outros, levaria a intermináveis e exaustivos trâmites burocráticos. Alguns questionaram se era moralmente correto arrancar David de sua terra natal e de sua cultura, enquanto os rumores mais selvagens circulavam, sugerindo que toda a adoção não era mais do que uma estratégia de relações públicas, um movimento calculado para melhorar a imagem da icônica artista. A controvérsia se intensificou com cada manchete explosiva. Surgiram relatórios alarmantes de que Madonna ou seus representantes compareceriam em breve aos tribunais, com oponentes argumentando veementemente que os órfãos deveriam permanecer com suas famílias estendidas em seu país de origem, em vez de serem colocados em lares estrangeiros. Uma rocha inabalável em meio à tempestade. Mas enquanto o mundo inteiro debatia, com a opinião pública dividida e cada vez mais acalorada, Madonna se manteve firme, uma rocha inquebrável em meio à tempestade. Com uma convicção inabalável, respondeu aos críticos, insistindo com paixão que seu único objetivo era proporcionar a David amor, atenção médica de qualidade e oportunidades que de outra forma ele nunca teria. E prometeu: manteria David conectado às suas raízes, com sua rica herança malauiana, garantindo que ele nunca esquecesse de onde veio. Em meio a todo o caos, uma voz se manteve firme, inabalavelmente ao lado de Madonna. O pai biológico de David, Yohane Banda. Com uma humildade dilacerante, ele deixou claro que a decisão de colocar seu filho no orfanato foi um ato de desespero, não de abandono. Lutando cada dia para sustentar sua família, Yohane acreditava com uma fé imensa que Madonna podia oferecer a David um futuro com o qual ele só podia sonhar. Com a bênção sincera de Yohane, a determinação implacável de Madonna, que não conheceu limites, e a eventual aprovação das autoridades do Malawi, a adoção foi oficialmente finalizada em 2008. Haviam-se passado 2 longos anos desde que David havia entrado sob seus cuidados. 2 anos de incerteza, luta e esperança. Mas o que aconteceu depois? Fiquem conosco enquanto desvendamos a notável história dos primeiros anos de David Banda, uma história que apenas começou a se desenrolar. Os começos frágeis de David. Uma vida marcada pela adversidade e pela esperança. Em 24 de setembro de 2005, na remota e esquecida aldeia de Leunga, Malawi, um menino veio ao mundo em circunstâncias dilacerantes. David Banda nasceu em uma vida de luta, um destino que parecia selado pela pobreza e pela adversidade. Seu pai, Yohane Banda, era um agricultor empobrecido que, com um esforço sobre-humano, fazia todo o possível para sustentar sua família, mal sobrevivendo em uma terra que oferecia pouco. Mas a tragédia, como uma sombra implacável, chegou cedo demais. Apenas algumas semanas após dar à luz, a mãe de David faleceu. A causa: complicações decorrentes do parto e uma devastadora e cruel falta de atenção médica, um problema endêmico nessa região do mundo. O destino de David, um recém-nascido, ficou então à mercê da esperança e da caridade. No entanto, o encontro com Madonna, a superestrela mundial, mudaria para sempre o curso de sua jovem vida. A jornada inconcebível de David Banda, da orfandade malauiana ao coração da realeza pop. A história de David Banda, o jovem cujo destino se entrelaçou com o da rainha do pop, é um testemunho comovente de resiliência, esperança e o poder transformador do amor. Nas profundezas da pobreza malauiana, um pai desesperado tomou uma decisão dilacerante. O que se seguiu foi uma odisseia que capturaria a atenção do mundo, uma batalha legal nas manchetes e, finalmente, a imersão em um universo de luxos, oportunidades e os desafios de crescer sob o olhar onipresente dos holofotes.
Preparem-se para descobrir os segredos e as surpresas de uma vida que passou da incerteza mais absoluta ao auge do estrelato. Uma decisão dilacerante, o abandono como última esperança. Nas áridas terras do Malawi, um pai, Yohane Banda, se defrontava com uma escolha inimaginável. Sem recursos, sem meios para alimentar nem proteger seu filho recém-nascido, David, a pobreza extrema o encurralava. Com o coração partido, mas impulsionado por um amor desesperado, tomou a dolorosa decisão de levar David a um orfanato. Sua única esperança era que ali, em um lugar onde outros cuidadores tentariam cobrir o que ele não podia, seu pequeno David tivesse uma remota possibilidade de sobreviver. David foi acolhido no Home of Hope, um humilde orfanato em Tingi, Malawi. Mas mesmo sob seus cuidados, a sobrevivência não estava garantida. Desde seus primeiros dias, o pequeno corpo de David, frágil e vulnerável, lutou incansavelmente contra uma pneumonia implacável e outras doenças. O pessoal do orfanato, comovido pela determinação deste diminuto guerreiro, fez tudo o que esteve em suas mãos. No entanto, com suprimentos médicos limitados e recursos escassos, sua batalha para mantê-lo vivo era uma luta desigual, uma corrida contra o tempo em que cada segundo contava. O giro do destino. A chegada de um ícone global. E então, no momento mais crítico, chegou a hora que mudou tudo. Era o ano de 2006 quando Madonna, a inigualável rainha do pop, aterrissou no Malawi. Sua visita não era um capricho. Fazia parte de sua missão humanitária com a Raising Malawi, a fundação que havia criado para levar esperança às crianças mais vulneráveis. Foi durante seu percurso pelo orfanato Home of Hope que seus olhos se encontraram com os de David. Nesse instante, em uma conexão instantânea e visceral que transcendeu a fama e a distância, Madonna soube, com uma certeza absoluta, que tinha que ajudar aquela criança. A tempestade midiática e a determinação de Madonna. O que deveria ter sido um simples ato de compaixão, rapidamente se transformou em uma tempestade midiática mundial, um furacão de controvérsia que ameaçou não só a adoção de David, mas também a reputação impecável da estrela. No momento em que a decisão de Madonna de adotar uma criança malauiana se tornou pública, a mídia enlouqueceu. As capas dos jornais e os noticiários berravam acusações, distorcendo os fatos e alimentando uma controvérsia que parecia não ter fim. Os críticos, com suas vozes elevadas e mordazes, acusaram a cantora de usar sua fama e fortuna para burlar barreiras legais e acelerar um processo que para outros era inacessível. Outros, mais cínicos, especularam que não era mais do que outro truque publicitário, uma tentativa calculada da Material Girl de renovar sua imagem. A luta inquebrável de uma mãe. Vitória. Diante da adversidade. Mas Madonna, conhecida por sua tenacidade inquebrável e seu espírito indomável, não pensava em recuar. Decidida a superar cada obstáculo burocrático, lutou incansavelmente. Colaborou com as autoridades do Malawi e com especialistas legais, renomados para garantir que cada documento estivesse devidamente assinado e cada trâmite cumprido. A batalha se prolongou por quase um ano, um calvário cheio de obstáculos legais e um escrutínio midiático constante que não dava trégua. Se Madonna não tivesse genuinamente comprometida com o futuro de David, se sua motivação não tivesse sido pura e profunda, poderia ter abandonado o processo. Poderia ter adotado em outro país com menos complicações legais, ou ter escolhido uma criança sem os graves problemas de saúde que David enfrentava. Mas ela não o fez. Ela ficou. Lutou com unhas e dentes. E, finalmente, contra todas as probabilidades, venceu. Após meses de um cabo de guerra legal exaustivo, a adoção foi formalizada. David Banda passou a ser oficialmente parte da família de Madonna, dando um passo transcendental de um mundo de incertezas e dificuldades para um
onde a educação de primeiro nível, a atenção médica de ponta e as oportunidades infinitas substituíram as dificuldades e a escassez de seus primeiros anos. Mas, como foi realmente crescer com uma das maiores estrelas do pop do mundo, com os holofotes sempre acesos e o escrutínio público como uma sombra constante? Vamos mergulhar na vida de David dentro do faustoso império de Madonna. Uma nova vida com Madonna. O império do amor e das oportunidades. Quando a adoção de David Banda foi finalizada em 2008, sua vida deu uma virada dramática. Uma mudança que poucas pessoas no mundo chegam a experimentar. Para trás ficaram os dias de incerteza, de fome, de doença. Agora, o pequeno David estava crescendo sob os cuidados de uma das mulheres mais famosas e poderosas do planeta. Imagine acordar todas as manhãs em uma mansão onde a próxima refeição nunca é uma preocupação, onde os melhores professores, os médicos mais experientes e as oportunidades educacionais e criativas mais extraordinárias do mundo estão de repente ao alcance de sua mão. Essa era a nova e assombrosa realidade de David. Ele não só se unia a uma nova família, mas estava entrando em um lar cheio de irmãos de diferentes origens, um mosaico de vidas unidas pelo amor de uma mãe excepcional. Os dois filhos biológicos de Madonna, Lourdes Leon e Rocco Ritchie, já haviam experimentado a vida sob os holofotes de Hollywood e da imprensa. Para quando David chegou, Madonna também havia adotado Mercy James do Malawi e, mais tarde, ampliou ainda mais a família com as encantadoras gêmeas Esther e Stella, também do Malawi. Crescer neste lar dinâmico e pouco convencional deu a David um profundo sentido de pertencimento e amor incondicional. Lourdes, a mais velha, assumiu naturalmente o papel de irmã mais velha protetora, guiando e cuidando de seus irmãos mais novos. Rocco, mais próximo em idade de David, tornou-se um companheiro de infância, um cúmplice em travessuras e descobertas. Com Mercy, que compartilhava com David uma origem malauiana e as cicatrizes invisíveis de uma infância difícil, David tinha uma conexão tácita, um entendimento mútuo que só eles compartilhavam. E quando Esther e Stella se juntaram à família, o quadro se completou. Uma família única, misturada, unida não só pelos laços de sangue, mas, e mais importante, pelo amor e compromisso de uma mãe excepcional. À medida que Dave crescia, seu caminho sob a guia de Madonna se tornava cada vez mais interessante, revelando talentos e paixões que o distinguiam. Sob os holofotes, a vida pública de um filho de ícone. Ser filho de Madonna não só significava ter um novo lar e uma família amorosa, significava viver sob o microscópio do mundo inteiro. David Banda já não era apenas uma criança do Malawi que havia encontrado um lar. Agora ele era o filho de um ícone do pop, constantemente sob o olho público, cada um de seus movimentos, cada uma de suas aparições analisado por milhões. A vida sob os holofotes. Luxo e educação. Desde tenra idade, David assistiu a eventos de alto perfil, viajou pelo mundo em jatos particulares e viveu uma vida com a qual a maioria das pessoas só podia sonhar. Aparições em tapetes vermelhos de Hollywood. Confirmadas. Assentos na primeira fila nos principais desfiles de moda de Paris e Milão. Também. Codear-se com a elite de Hollywood, o mundo da música e da moda. Apenas mais uma terça-feira na vida de David. Apesar da atenção constante e muitas vezes intrusiva da mídia, Madonna insistiu em manter seus filhos com os pés no chão. Ela se certificou de que, por trás das câmeras e dos flashes, a disciplina, a educação e os valores fossem o primeiro. Equilibrando o estrelato global com as responsabilidades da maternidade, ela matriculou David em algumas das melhores escolas internacionais do mundo, instituições que não só se focavam na excelência acadêmica, mas também em fomentar a criatividade, o pensamento crítico e o crescimento pessoal.
Mas David não era apenas mais um filho de celebridade desfrutando dos privilégios da fama. Havia algo único nele, algo que o fazia se destacar do resto, uma faísca que o tornava verdadeiramente especial. Sigam conosco enquanto descobrimos o que realmente faz de David Banda alguém único em sua classe. Um jovem que está forjando seu próprio caminho além da sombra de sua famosa mãe. O impressionante ascenso de David Banda. Do orfanato à quadra, o filho de Madonna forja seu próprio legado futebolístico. A história de David Banda é muito mais do que o relato de uma criança adotada por uma superestrela. É a épica saga de uma paixão transbordante, o futebol, que o levou das humildes quadras do Malawi às prestigiadas academias da Europa. Com o inquebrável apoio de Madonna, que não hesitou em mover montanhas pelo sonho de seu filho, Dave desafiou as expectativas, demonstrando que o verdadeiro talento, a disciplina férrea e o amor incondicional podem abrir portas insuspeitas. Preparem-se para ser testemunhas de como um jovem, sob o olho implacável do mundo, está trilhando seu próprio caminho para a grandeza, bola a bola. O sonho futebolístico de David. Uma obsessão que Madonna abraçou. Desde o mesmo instante em que seus pequenos pés puderam chutar uma bola, David Banda abrigou uma paixão que ardia com uma intensidade incomum: o futebol. Quando criança, passava horas intermináveis nas rudimentares quadras do Malawi, driblando com amigos, imitando os movimentos dos melhores jogadores do mundo que só conhecia por imagens, sonhando com um futuro além de suas circunstâncias. Para ele, não era apenas um passatempo, era uma obsessão, um chamado da alma que ressoava em cada fibra de seu ser. E em um lar onde o talento era fomentado com fervor e os sonhos eram levados com a seriedade que mereciam, seu amor pelo belo jogo não passou despercebido. Madonna, sempre a primeira a apoiar as aspirações de seus filhos, percebeu rapidamente que David tinha muito mais do que simples entusiasmo. Ele tinha um talento inato, uma faísca especial que prometia fogo. Mas, em vez de tratá-lo como uma fase passageira, como um capricho infantil, a rainha do pop o levou a sério, com a mesma determinação com que encarava sua própria carreira. Com uma visão clara, Madonna matriculou David em ligas juvenis locais, garantindo que ele treinasse sob a tutela de treinadores profissionais capazes de aperfeiçoar suas habilidades. Isso, a diva deixou claro, não se tratava de privilégios herdados, mas de algo muito mais profundo: disciplina, compromisso e uma paixão verdadeira. Apesar de sua própria carreira exigente, com turnês mundiais e gravações que consumiam seu tempo, Madonna se manteve ativamente envolvida em cada passo do caminho futebolístico de David. Ela assistia aos seus jogos, comparecia aos treinos e, frequentemente, era vista torcendo por ele da lateral do campo com uma energia que rivalizava com a de seus mais fervorosos fãs. Era evidente que, apesar de seu status de superestrela global, antes de tudo, ela era uma mãe devota que desejava com todo o seu coração que seu filho tivesse sucesso, não só na quadra, mas na vida. A aposta audaciosa, uma mudança continental por um sonho. Mas o talento por si só, no implacável mundo do esporte profissional, não basta. Para chegar ao topo, é preciso o treinamento adequado, o ambiente certo e as oportunidades precisas. E Madonna, com seu aguçado senso para os negócios e a estratégia, sabia exatamente onde encontrá-las. Em 2017, ela tomou uma decisão audaciosa, uma que surpreendeu muitos e demonstrou a profundidade de seu compromisso. Ela mudou toda a sua família para Lisboa, Portugal. A razão: Portugal é, sem dúvida, uma potência futebolística global, o berço de alguns dos melhores jogadores da história, incluindo o incomparável Cristiano Ronaldo. O caminho para a excelência futebolística em Portugal. Se David realmente queria levar seu sonho ao próximo nível, esse, e só esse,
era o lugar indicado para polir seu diamante bruto. Madonna não perdeu nenhum segundo. Com a eficiência que a caracteriza, ela o matriculou na prestigiada Academia Juvenil do Benfica, uma instituição de renome mundial, célebre por formar talentos de primeiro nível que depois brilham nas ligas mais importantes. Não era apenas outro programa extracurricular para um menino rico, era o crisol onde se forjavam as futuras estrelas do futebol. O treinamento era rigoroso, exigente tanto física quanto mentalmente. Dia após dia, David treinava lado a lado com alguns dos melhores jovens jogadores da Europa, aperfeiçoando sua técnica, melhorando sua condição física ao limite e, o mais importante, aprendendo a disciplina inquebrável e a resiliência necessária para triunfar no impiedoso mundo profissional. A academia não só ensinava futebol, formava atletas completos, seres humanos capazes de suportar a pressão e o escrutínio. David teve que equilibrar sua paixão pelo jogo com sua educação, gerenciando um horário que exigia trabalho duro, foco milimétrico e uma resiliência inesgotável. A transição nem sempre foi fácil, as exigências eram enormes. Mas David prosperou nesse ambiente estruturado, como uma planta que finalmente encontra a terra fértil. Já não só jogava, treinava como um verdadeiro profissional, esforçando-se mais a cada dia, empurrando seus limites para alcançar seu máximo potencial. O mundo põe seus olhos nele, o microscópio da fama e o apoio materno. À medida que avançava o caminho futebolístico de David Banda, tornou-se impossível para os meios de comunicação ignorá-lo. Sua participação na prestigiada Academia Juvenil do Benfica não só falava de seu talento em crescimento, mas também do imenso peso de seu famoso sobrenome. O filho de Madonna treinando em uma das instituições futebolísticas mais prestigiadas da Europa. Essa era uma história muito saborosa, muito irresistível para deixá-la passar. As manchetes não tardaram a seguir cada um de seus movimentos, analisando suas habilidades em campo, dissecando seu potencial e, claro, destacando o apoio incondicional de sua mãe. Madonna não era uma observadora passiva. Estava totalmente comprometida com o sonho de seu filho. Sua decisão de mudar toda a sua família para Portugal para o treinamento de David não foi um pequeno sacrifício financeiro ou logístico. Foi uma mostra de amor monumental. E a mídia notou, transformando-o em notícia. A imprensa, sempre ávida por rótulos cativantes, rapidamente a apelidou de Mamãe do Futebol. Um rótulo que ela, com sua característica irreverência e orgulho, abraçou com gosto. Mas ao contrário da maioria dos pais que gritam entusiastas da lateral em uma tarde de sábado, em um jogo infantil, as tarefas de Madonna como mamãe do futebol incluíam assentos na primeira fila em torneios internacionais de elite, reuniões com treinadores de renome mundial e a dedicação pessoal de garantir que David tivesse todos os recursos necessários para triunfar. E ela não o mantinha em segredo. Madonna documentava com orgulho os avanços de seu filho nas redes sociais, compartilhando clipes de suas jogadas de mestre, momentos de destaque nos jogos e cenas de bastidores que mostravam seu crescente talento e dedicação. Mas para além das publicações do Instagram e dos vídeos virais, ela desempenhava um papel ativo e fundamental em seu desenvolvimento integral como atleta. Ela se reunia com seus treinadores regularmente, perguntando sobre sua rotina de treinamento e o que mais podia fazer para apoiá-lo, para impulsioná-lo ainda mais. Não era apenas uma mãe famosa satisfazendo o hobby de seu filho, era Madonna, a estrategista, a visionária, garantindo que David tivesse todas as oportunidades imagináveis para transformar sua paixão em uma carreira profissional sólida e bem-sucedida. Embora a imensa atenção midiática adicionasse uma camada de pressão adicional aos ombros de David, Madonna se manteve ferozmente protetora. Com um escudo maternal, ela se esforçava para manter David focado exclusivamente no jogo,
protegendo-o com zelo das distrações e dos perigos que costumam acompanhar a fama e o escrutínio público. Seu objetivo era claro: que David pudesse florescer em sua paixão, livre das sombras que às vezes projeta a luz de seu próprio estrelato. O que vocês acham da dedicação de Madonna e da incrível jornada de David até agora? Vocês acreditam que o apoio de uma mãe famosa é uma vantagem ou um fardo para um jovem atleta com grandes sonhos? David Banda, o príncipe do pop que desafia as sombras da fama no campo de futebol. Seu nome ressoa nas manchetes da imprensa de fofocas e nas colunas esportivas, não apenas por ser filho da icônica Madonna, mas pela força de seu próprio talento. David Banda, o jovem cuja jornada começou em um orfanato no Malawi e o levou às mansões da realeza pop, tem demonstrado ser muito mais do que uma figura decorativa no império de sua mãe. A jornada de David Banda: identidade e pressão no futebol profissional. Em um mundo que o observa com lupa, David está forjando sua própria identidade no implacável campo de jogo, enfrentando a pressão, os preconceitos e o escrutínio público com uma determinação assombrosa. Mas ele esqueceu suas raízes nesta ascensão vertiginosa? A resposta, como sua história, é tão complexa quanto comovente. Além do nome, a luta por uma identidade própria no futebol profissional para Madonna, seu compromisso não era por notoriedade, nem por acaparar mais manchetes, mas por algo muito mais puro: ver seu filho prosperar em algo que realmente amava. E David Banda, longe de viver à sombra de sua superestrela mãe, estava demonstrando com cada passe e cada gol que possuía o talento e a faísca para brilhar por si mesmo. No entanto, o caminho de David Banda no futebol não tem sido nem de longe um passeio fácil. Ser filho de Madonna significava que o mundo inteiro, com suas implacáveis câmeras e seus julgamentos rápidos, sempre estava observando. Cada gol que ele marcava, cada erro em campo, cada momento de seu desenvolvimento como atleta era examinado sob a lupa inclemente da mídia. Ao contrário de outros atletas em formação, cujas derrotas e vitórias eram assuntos privados, o progresso de David se desenrolava nas manchetes, nas capas de revistas, nas redes sociais. As câmeras o seguiam ao campo de treinamento, buscando a tomada perfeita. Os críticos opinavam sem piedade sobre seu potencial, enquanto as expectativas desmedidas de ser tanto o filho de Madonna quanto uma promessa do futebol criavam uma pressão que a maioria dos garotos de sua idade nunca, jamais, teria que enfrentar. Encontrar o equilíbrio entre sua fama inerente e seus profundos sonhos pessoais não foi tarefa simples. De fato, foi uma luta constante para definir quem ele era. Enquanto alguns descartavam suas oportunidades como um mero produto do privilégio, David estava decidido a provar o contrário, a pulverizar esses preconceitos. Ele não queria ser apenas o garoto que teve uma chance graças à sua mãe. Ele queria ganhar seu lugar em campo, com suor, com esforço, com talento inegável. Seu tempo na Academia Juvenil do Benfica tornou-se o terreno perfeito para testá-lo, um cadinho onde sua verdadeira identidade seria forjada. Lá, entre companheiros de equipe que só conheciam sua habilidade com a bola, ele não era o filho de Madonna. Era apenas outro jovem atleta competindo, lutando por um futuro no futebol profissional, rodeado de companheiros que não tinham sobrenomes famosos como respaldo. E, com uma resiliência admirável, David conseguiu. Com o tempo, o treinamento constante e a disciplina férrea de David deram frutos espetaculares. Seus treinadores, figuras experientes no esporte, notaram, elogiando não só sua técnica apurada, mas também sua ética de trabalho inabalável e sua paixão ardente pelo jogo. Ele estava demonstrando passo a passo que não era simplesmente um filho de celebridade brincando de ser esportista de elite. Era um atleta com um potencial sério e genuíno, uma força a ser considerada. O caminho para o futebol profissional é árduo, um caminho cheio de desafios e renúncias,
Mas David não desiste. Ele treina mais forte, exige-se além de seus limites e mantém o foco inabalável em seu objetivo. Mas uma pergunta persistia na mente de muitos. Entre tanta fama, treinamentos de elite e academias europeias, David havia se reconectado com suas raízes, com sua terra natal? Ele havia retornado alguma vez ao Malawi depois de partir quando era um bebê indefeso? Fiquem conosco enquanto exploramos sua comovente jornada de volta para casa, sua profunda busca por identidade e o drama inesperado que veio depois. Reconectando com suas raízes. Uma viagem de volta para casa e o drama silencioso. Desde o momento em que Madonna adotou David Banda, ela estabeleceu como prioridade inquebrável mantê-lo conectado com sua herança cultural, com as raízes que o uniam ao Malawi. Mas durante anos, o público não soube. O silêncio, muitas vezes, dá lugar à especulação e ao julgamento. Alguns a acusaram de ter cortado o vínculo de Davi com suas raízes malauianas, e até mesmo seu pai biológico, Yohane Banda, começou a questionar publicamente suas intenções, somando-se ao coro de vozes críticas. O que muitos não sabiam, o que a mídia raramente contava, era que Madonna sempre havia compreendido a importância crucial da identidade de David. Ela queria que ele crescesse sabendo de onde vinha, não apenas como o filho de uma superestrela mundial, mas como um menino do Malawi, orgulhoso de sua origem. Em 2016, ela deu um passo transcendental para reforçar essa conexão, um passo que mudaria a narrativa. Viajou com David para o Malawi para uma visita que se tornaria um marco. Ele tinha 10 anos na época, e foi sua primeira oportunidade real de ver e sentir o lugar onde nasceu, de respirar o ar de sua terra ancestral. A visita ao Malawi, entre rumores e reencontros. Mas antes dessa esperada viagem, os rumores já pairavam no ar, densos e carregados de negatividade. A mídia pintava um panorama caótico da vida pessoal de Madonna, informando incansavelmente sobre seu divórcio, seus relacionamentos com homens mais jovens, alimentando assim preocupações de que David estava sendo criado em um ambiente que poderia afetá-lo negativamente. Seu pai biológico, Yohane, preso no meio do turbilhão midiático, de repente, e de forma surpreendente, começou a expressar preocupações, chegando inclusive a exigir que David lhe fosse devolvido ao Malawi. Parecia que Yohane havia esquecido as difíceis e dilacerantes circunstâncias que levaram à adoção em primeiro lugar. Ele mesmo estava lutando para sustentar David, ganhando apenas 50 euros por ano como agricultor, uma quantia irrisória que mal dava para o básico. A dilacerante decisão de levar David a um orfanato foi tomada por pura necessidade, não por negligência, um ato de amor desesperado na tentativa de salvar seu filho. E mesmo assim, o processo de adoção por parte de Madonna não foi simples, foi repleto de obstáculos burocráticos. A própria Madonna lembrou mais tarde como havia esquecido de solicitar o passaporte para David, que tinha apenas 13 meses, o que atrasou sua saída enquanto os funcionários se apressavam para solucionar o problema. Um pequeno detalhe que magnificava a complexidade do processo. Durante aquele tempo turbulento, Yohane havia apoiado publicamente Madonna, dizendo ao mundo que respaldava a adoção e que bloqueá-la apenas destruiria o futuro de seu filho. O que havia mudado agora? Um retorno inesquecível. O reencontro com a terra de origem. Para Madonna, a viagem de volta ao Malawi em 2016 não foi apenas uma visita diplomática ou um evento midiático. Foi uma experiência profundamente emocional que mais tarde descreveu como tão exaustiva quanto dar à luz. Era o clímax de anos de planejamento e um testamento à sua promessa de manter David conectado com suas raízes. No momento em que ela e David Banda chegaram, foram recebidos com uma celebração sem precedentes,
Uma recepção que superou todas as expectativas. O chefe da aldeia, os anciãos locais e toda a comunidade se reuniram em massa para dar as boas-vindas ao menino que uma vez havia chamado aquele lugar de lar, ao pequeno David que havia partido buscando uma oportunidade e que regressava agora convertido em um símbolo de esperança e perseverança. As ruas se encheram de danças, cantos e gestos de afeto, um turbilhão de emoções que envolveu David no abraço de sua terra natal. Este não era apenas uma viagem, era um retorno, um reencontro com sua própria história. O triunfante regresso de David Banda ao Malawi, um herói em casa e uma promessa inquietante. O ar se encheu de um estrondo ensurdecedor. Ululações ancestrais, cantos jubilosos e vivas de alegria ressoaram por toda a aldeia, marcando o regresso de um filho há muito ausente. A cena era simplesmente surreal, quase saída de um filme. No dia anterior, Mercy James, a irmã adotiva de David, havia experimentado uma boas-vindas similar, mas agora era a vez de David ocupar o centro do palco, de sentir o abraço da terra que o viu nascer. A comunidade se havia voltado completamente, organizando apresentações de danças tradicionais que contavam histórias milenares e até mesmo uma rotina especial interpretada com paixão pelos estudantes da escola primária local, a mesma escola que David teria frequentado, se o destino não o tivesse levado por outros rumos. Foi um momento profundamente poderoso, unindo seu passado humilde com seu presente de privilégio, uma ponte emocional que transcendeu a distância e o tempo. Um pai confortado e uma revelação inesperada. Para Yohane Banda, o pai biológico de David, foi uma ocasião de imensa alegria, uma catarse emocional que dissipou anos de incerteza. O reencontro lhe proporcionou a oportunidade tão almejada de apresentar David a seus 4 irmãos mais novos, incluindo seu filho mais novo, Silo, que contava com apenas 2 semanas e meia de vida, um símbolo comovente da continuidade de seu linhagem. Yohane estava visivelmente comovido, e suas palavras, cheias de genuína emoção, ressoaram com a imprensa. Não consigo expressar o quanto fiquei feliz em passar 4 horas com meu filho. Ele é um bom garoto, humilde e bem educado. Estou orgulhoso dele. O pai de David não só expressou seu orgulho, também revelou um detalhe íntimo que comoveu a muitos. David, segundo Yohane, havia expressado uma conexão profunda com suas raízes, um vínculo inquebrável. Ele havia dito à sua família malauiana que aquela terra, apesar dos anos de distância, sempre seria seu lar e que planejava visitá-la com frequência. Uma promessa que, para os habitantes da aldeia, significava mais do que 1000 palavras. Mas esta visita não se tratava apenas de celebrações e reencontros emotivos, também era uma forma crucial de tranquilizar as águas. O pai biológico de David Banda e a virada de opinião Yohane havia sido, por muito tempo, uma voz crítica na mídia, especialmente à medida que o midiático divórcio de Madonna e seus relacionamentos com homens mais jovens colidiam frontalmente com os valores tradicionais e conservadores do Malawi. Em entrevistas anteriores, Yohane havia admitido sentir-se profundamente desconfortável com a ideia de que David crescesse em um ambiente tão distinto do seu, um mundo que ele mal podia compreender. O que ouvi sobre o estilo de vida de Madonna tem sido bastante chocante, havia declarado na época. No Malawi, temos valores familiares muito sólidos. David não estaria exposto a essas coisas aqui. No entanto, todos esses temores, essas dúvidas que o haviam corroído, pareceram desvanecer-se no ar depois de ver David em pessoa, um jovem humilde e conectado às suas raízes. Ao testemunhar em primeira mão o estreito e amoroso vínculo entre mãe e filho adotivos, Yohane mudou radicalmente de opinião. Em uma entrevista comovente com Mellon Lan, declarou, com uma voz carregada de admiração: "Não tenho nada além de elogios para Madonna. Estou extremamente positivo em relação a ela.
Mas então, Yohane soltou uma declaração que deixou todos boquiabertos. Uma frase que ressoou com uma promessa, ou talvez com uma exigência velada. Madonna me assegurou que o menino retornará a mim assim que tiver terminado sua educação. Uma afirmação que, embora cheia de esperança, acrescentou um toque de dramatismo e mistério ao futuro de David. Era uma promessa firme ou um desejo que poderia não se cumprir? Só o tempo diria. Uma vida sob os holofotes. A dupla face da fama. Crescer como o filho adotivo de Madonna significou que David Banda nunca teve o luxo do anonimato. Desde o momento em que entrou em sua vida em 2006, o mundo inteiro o estava observando. Cada um de seus movimentos, cada um de seus gestos, cada marco de sua jovem vida, desde sua adoção, sua integração na extravagante família de Madonna, até sua inquebrável paixão pelo futebol, tornou-se notícia de primeira página, objeto de análise e debate. Ao contrário da maioria das crianças que podem crescer com relativa privacidade, a vida de David foi um livro aberto, seus capítulos expostos, analisados e debatidos pela mídia global. No início, a atenção se concentrava de forma esmagadora na controversa decisão de Madonna de adotá-lo do Malawi, com discussões acaloradas sobre as batalhas legais e se era ético ou não tirá-lo de seu país natal. Mas com os anos, a conversa mudou, evoluiu. A mídia se obcecava com como ele estava se adaptando à vida em uma das famílias mais famosas e pouco convencionais do mundo. Algumas reportagens celebravam sua assombrosa jornada, destacando seu amor pelo futebol, suas viagens pelo mundo a destinos exóticos e seu estreito vínculo com Madonna. Outras, no entanto, adotavam uma abordagem mais crítica e mordaz, questionando se crescer em um ambiente tão público e pouco convencional afetaria negativamente seu desenvolvimento psicológico e emocional. Apesar de todo o ruído e da intrusão midiática, uma coisa se manteve constante, um farol na tempestade: o apoio incondicional de Madonna. Não só criou David com amor e dedicação, o guiou com maestria através do labirinto das entrevistas e das redes sociais. Frequentemente expressava seu profundo orgulho por ele, compartilhando momentos íntimos de sua vida juntos e encorajando-o a abraçar sua individualidade, apesar das pressões esmagadoras da fama. E com o tempo, David aprendeu a navegar pelos holofotes por si mesmo, com uma maturidade surpreendente para sua idade. Como muitos de sua geração, David recorreu às redes sociais como uma forma de controlar sua própria narrativa, de contar sua história em seus próprios termos. Em plataformas como o Instagram, ele começou a compartilhar vislumbres cuidadosamente selecionados de seu mundo. Seus interesses, seu estilo único, suas conquistas no esporte, oferecendo uma perspectiva pessoal e sem filtros que vai muito além das histórias frequentemente exageradas e distorcidas da mídia. Ao contrário de antes, quando a imprensa ditava como o mundo o via, as redes sociais lhe deram o poder inegável de definir sua própria identidade, de ser o autor de seu próprio relato. Agora, David Banda já não é apenas a criança que Madonna adotou, é um jovem forjando seu próprio caminho, com uma visão clara e uma determinação inquebrável. Mas o que ele faz hoje? Para onde o levou esta extraordinária jornada que começou na humildade e o elevou às alturas do estrelato global? Forjando seu próprio caminho, o presente de David Banda. Agora, em sua adolescência tardia, David Banda já não é apenas o filho adotivo de Madonna. Ele está forjando, com cada decisão e cada esforço, sua própria identidade, equilibrando com maestria os privilégios que acompanham seu famoso sobrenome com suas ambições pessoais mais profundas. David Banda. De promessa do futebol à estrela multifacetada.
David está entrando na vida adulta com uma confiança surpreendente, abraçando com igual paixão tanto seus interesses esportivos no futebol, onde segue treinando e buscando oportunidades, quanto suas incipientes paixões artísticas, mostrando uma versatilidade que poucos esperam. Seu futuro é um tela em branco, cheio de possibilidades, e o mundo observa com fascínio como este jovem, que outrora esteve perdido, se torna o arquiteto de seu próprio destino. Enquanto o mundo o observava, com a expectativa de vê-lo brilhar nas quadras de futebol, David Banda, o enigmático filho da rainha do pop, revelou facetas surpreendentes que vão muito além do esporte rei. Com uma audácia inata e um estilo que desafia convenções, David não só irrompeu nas passarelas da moda mundial, mas agora se lança ao cenário musical com uma iniciativa que promete revolucionar o ensino de guitarra online. Estará o mundo presenciando o nascimento de uma nova lenda, um ícone multifacetado que, com o DNA de Madonna, está redefinindo os limites do estrelato? Preparem-se, porque a história de David Banda apenas começa a escrever seus capítulos mais emocionantes. Além do campo, David Banda conquista a moda com estilo próprio. Embora o futebol tenha sido uma parte fundamental e visível de sua infância, uma paixão que o levou a treinar nas prestigiadas academias da Europa, David Banda revelou, com o passar do tempo, uma profunda e surpreendente apreciação pela moda e pela música. Longe de ser um mero acompanhante no universo de sua mãe, David começou a forjar seu próprio caminho, frequentemente ganhando manchetes por seu estilo audacioso e eclético. Ele tem sido visto em eventos de alto perfil, desde os tapetes vermelhos do Grammy Awards até exclusivas funções beneficentes, exibindo trajes que não só chamam a atenção, mas provocam admiração e debate. Seja um conjunto arriscado ou uma escolha clássica com um toque inesperado, David demonstrou, sem dúvida, que não teme romper os limites da moda. Uma característica que, sem dúvida, reflete a poderosa influência de Madonna como ícone global do pop e referência ineludível de estilo. Mas seu amor pela moda não é apenas um passatempo efêmero. Agora está se tornando uma parte integral de sua florescente carreira. No dia 8 de setembro de 2024, em um movimento que deixou muitos de boca aberta, David fez sua impactante estreia na passarela durante o desfile de primavera 2025 da Off-White, na cobiçada Semana de Moda de Nova York. Caminhando com uma confiança assombrosa, vestindo um colete xadrez com gola, calças pretas justas, brincos chamativos, luvas de grife e sandálias, David capturou todos os olhares. Sua presença, sua compostura, demonstraram que ele possui a segurança e a força necessárias para dominar o exigente e competitivo mundo da moda, deixando uma impressão indelével. Entre a audiência, repleta de celebridades e figuras de renome, incluindo Camila Cabello, Issa Rae e a ginasta olímpica Sunisa Lee, todos os olhares se voltaram para David enquanto ele seguia os passos de sua irmã mais velha, Lourdes Leon, que já desfilou com sucesso para marcas do porte da Versace, Marine Serre e Ludovic de Saint-Cernin, consolidando-se como uma força na indústria. A moda sempre foi uma paixão compartilhada, quase uma linguagem secreta, entre David e Madonna. No The Tonight Show, em agosto de 2022, Madonna confessou a Jimmy Fallon que o senso de moda de David era tão bom que era frustrante. Ela brincou: "Ele pode vestir qualquer coisa e parecer estiloso, sabe? É realmente irritante. Ele veste minhas roupas e elas ficam melhores nele do que em mim." No mesmo ano, David ganhou manchetes ao aparecer ao lado de Madonna, usando uma réplica quase exata do icônico vestido Adidas, que ela usou em 1993. E sim, ele o vestiu com uma desenvoltura e confiança que só ele poderia ter. O próximo grande passo.
David Banda se lança na música com aulas online de guitarra. Madonna não exagerava quando dizia que David Banda era multifacetado, porque agora ele também está causando um alvoroço considerável no mundo da música. Naquela mesma entrevista no The Tonight Show, a rainha do pop brincou com Jimmy Fallon dizendo: "Ele vai acabar sendo um dos seus convidados." E, sinceramente, é possível que ela esteja certa. David lançou recentemente uma nova iniciativa que capitaliza o impulso de seu sucesso na turnê de Madonna, onde surpreendeu o público não só como guitarrista talentoso, mas também como um bailarino com energia contagiante. Agora, ele está pegando essa experiência no palco global e transformando-a em seu próprio negócio, um passo audacioso que demonstra sua visão empreendedora. David Banda. De promessa do futebol à estrela multifacetada. Em um movimento estratégico, ele anunciou no Instagram que está oferecendo aulas de guitarra online, convidando estudantes de todos os níveis a se juntarem a uma sessão que promete ser cheia de ritmo e diversão. Sua proposta é clara e tentadora. Bem-vindos à minha aula de guitarra online, onde todos, desde principiantes tocando seus primeiros acordes, até músicos avançados aperfeiçoando sua arte, podem se reunir e fazer música. E para completar, ele adicionou uma mensagem motivacional para encorajar os futuros alunos a não se sentirem intimidados, um gesto de calor que revela sua essência. Quer você ainda esteja praticando Brilha, Brilha, Estrelinha, ou pronto para libertar seu Deus do rock interior, esta aula é sobre desfrutar juntos da alegria de fazer música. Mas aqui é onde a história fica ainda mais interessante. David não faz isso apenas por diversão. Ele está transformando sua paixão em um negócio sério e lucrativo. De acordo com seu perfil no Instagram, seu calendário está aberto para reservas até setembro, e ele fixou um preço premium para suas sessões, reflexo de seu crescente valor como instrutor e artista. Suas aulas individuais têm um custo de $200 por hora, mas com uma condição que eleva a aposta. Os estudantes devem reservar um mínimo de 5 sessões, o que eleva o total a $1.000 por aluno. Uma jogada audaciosa, sem dúvida, que alguns poderiam considerar arriscada para um estreante. Mas considerando os elogios efusivos que ele recebeu de Madonna e o fato inegável de que ele atuou em uma turnê mundial, diante de milhares de pessoas, é possível que as pessoas estejam mais do que dispostas a pagar pela oportunidade de aprender com um talento tão singular. O legado do DNA de Madonna. Talento, determinação e um futuro brilhante. Madonna sempre falou com uma admiração palpável do impulso e da ética de trabalho incansável de David. Em uma entrevista com Pradesh Dog em 2019, a icônica artista declarou: "O que David tem mais do que tudo é foco e determinação. Tenho certeza de que ele herdou isso de mim." Uma afirmação que sublinha a profunda conexão que ela sente com ele. Ao refletir sobre seu relacionamento, Madonna admitiu: "É com quem eu tenho mais em comum. Sinto que ele me entende. Ele tem mais do meu DNA do que qualquer um dos meus outros filhos." Uma declaração poderosa que sugere que David não só compartilha seus traços físicos, mas também essa força interior, essa visão implacável que definiu a lendária carreira de Madonna. E você? O que acha dessa fascinante evolução? Madonna criou uma futura estrela do rock que rivalizará com seu próprio legado? Ou David Banda está a caminho de se tornar o próximo grande ícone da moda e da música, um artista que definirá sua própria era, transcendendo a sombra de sua famosa mãe? Deixe-nos seus pensamentos e previsões nos comentários e inscreva-se para não perder um só capítulo desta apaixonante história.